E aí pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. Sejam todos muito bem-vindos. No sábado, vocês sabem, nós estudamos um capítulo da Bíblia por semana, todo sábado. E esse sábado chegamos no capítulo 20 e alguns teólogos vão dizer que esse capítulo é o dia das perguntas, onde Jesus foi sabatinado. Jesus foi inquirido, Jesus foi questionado em vários temas e nós vamos ver aqui rapidamente um pano de fundo, uma visão geral deste capítulo. Então, antes de começar, já peço a você se inscreva no canal, deixa like, compartilha, me ajuda aí nessa caminhada, quero chegar aí a 1000 inscritos e só posso contar com você. Então peço a sua ajuda aí, tá bom? E sem mais delongas, vamos iniciar esse capítulo visualizando. Pense aí comigo, Jesus chegou em Jerusalém, teve a entrada triunfal e agora nesse dia os fariseus, saduceus, herodianos se reúnem e eles que eram de grupos, de facções, de divisões, eles se unem contra um adversário, que é Jesus. E aí eles então se tornam amigos para ir contra Jesus. E o que acontece é que quando Jesus chega em Jerusalém, e aí ele expulsa as pessoas do templo e tal, há um movimento dessa classe religiosa e dessa classe da aristocracia para matar Jesus. Então eles estão arquitetando um plano de como matar Jesus. Eles queriam matar Jesus em segredo, não queriam contar para ninguém. Eles queriam fazer alguma cilada, mas tudo estava nos planos e na direção de Deus de como as coisas iam acontecer. E nesse dia, então, eles querem encostar Jesus na parede com questões difíceis. E aí, o capítulo 20 começa com esses mestres da lei, saduceus, fariseus, questionando Jesus sobre com qual autoridade ele fazia o que ele fazia, a sua mensagem, o seu poder, o ministério de Jesus era embasado em qual autoridade? Aí Jesus, sabiamente, porque Jesus ele não é colocado no canto da parede e ninguém consegue pegar Jesus em pegadinha nenhuma, porque Jesus ele vê além, ele vê o coração e vendo o coração, vendo essa intenção que esses homens tinham, Jesus então lhes faz uma outra pergunta. E aí, o final do versículo 2 fala assim, o pessoal perguntando para Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta. Jesus respondeu fazendo a pergunta. A autoridade de João Batista vinha do céu ou era apenas humana? E aí, quem lê de uma forma assim, muito rápida, sem prestar muita atenção, acha que Jesus mudou totalmente o assunto. Mas não, Jesus está alertando, Jesus está se escancarando quem ele é através dessa pergunta. Por quê? Porque João Batista foi aquele que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A festa da Páscoa já tinha começado, Jerusalém estava em burburinhos, Jerusalém estava super movimentada. A festa da Páscoa ia acontecer, havia os preparativos, havia toda uma dinâmica de vida, muita gente vinha de várias cidades para a festa da Páscoa. E Jesus está falando, eu sou o Cordeiro que serei imolado como sacrifício na Páscoa, como foi profetizado, como a Páscoa significa, eu sou o Cordeiro de Deus e que vou tirar o pecado do mundo. Então, quando Jesus faz essa pergunta, ele está claramente demonstrando que a autoridade dele vem de Deus, porque ele é o Cordeiro de Deus. E João Batista era um profeta que veio da parte de Deus, tinha autoridade de Deus, e João Batista, capacitado por Deus, disse o que disse. Então Jesus, ele responde dessa forma tão significativa e dessa forma tão maravilhosa. Aí o texto continua, e aí Jesus vai falar da parábola dos lavradores maus. E aqui é uma referência ao povo de Israel, que Deus deu para eles uma vinha,
e falou para eles produzirem frutos, porque enquanto nós vivemos nessa terra, coisas nos são dadas e há uma responsabilidade sobre nós para produzirmos frutos dignos de louvor e adoração a Deus. A nossa vida foi uma dádiva, é uma dádiva, mas essa dádiva tem suas responsabilidades, tem seu compromisso diante de Deus. E Jesus fala isso para o povo de Israel: ó, eu que fiz vocês a partir de Abraão, eu que fiz essa nação, eu resgatei essa nação do Egito, dei a terra, dei tudo. E aí Deus então procura frutos, porque os frutos são legítimos e pertencem a ele. E aí Jesus, falando sobre essa parábola, fala: olha, aí o lavrador foi viajar e mandou seus servos. E os servos foram os servos do Senhor foram espancados por esses outros servos que cuidavam da terra. Alguns foram mortos, outros foram torturados. Aí o Senhor falou: não, vou mandar meu filho, porque meu filho eles respeitarão. E aí esses lavradores maus pegaram esse filho, mataram esse filho. E aí Jesus fala: o que vocês acham que o Senhor fará com esses lavradores maus? Né? Um castigo virá. E aí Jesus fala: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Jesus está falando dele, ele é a pedra fundamental. Quem tropeça nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então esse debate, essa dureza de coração terá consequências muito graves. Os mestres da lei, os principais sacerdotes, queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a quem Jesus se referia. E Jesus, meus amigos, quando fala duramente, Jesus não quer destruir a pessoa. Ele quer levar a pessoa ao arrependimento. Infelizmente, esses saduceus, esses fariseus, tinham um coração muito duro. Jesus queria que eles compreendessem que eles eram os lavradores maus e eles caíssem de joelho: Jesus, tem misericórdia, me perdoa, eu sou esse lavrador mau, eu preciso do Senhor. Mas não, o coração endurece ainda mais. Como disse um teólogo, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Deus é esse sol. E no nosso relacionamento com ele, ou pode acontecer uma dureza, uma incredulidade, ou pode acontecer um derretimento, um quebrantamento. Então, minha oração, meu desejo é que você tenha esse coração de cera, onde Jesus possa manusear e tenha esse coração quebrantado diante de Deus. E aí, continua. Eles não conseguiram pegar Jesus nessa questão religiosa, então agora eles vão para uma questão política. E nós vivemos um tempo que a política é complicado, né? Vai conversar sobre política, uma idolatria, um problema sério no nosso meio. E aí o pessoal pergunta para Jesus: Jesus, é certo pagar imposto a César ou não? Eles queriam pegar Jesus no contrapé, porque se Jesus falasse é certo, o povo ia ficar com raiva de Jesus. Porque César fazia umas coisas lá, eles pagavam a mais, tinha muito roubo e tal, então ia ficar com raiva. Se ele dissesse não, poderia ser um meio para dizer: ó, ele está planejando a rebelião contra César, porque ele é contra a lei de César e tal. E Jesus desarticula isso daí. Porque Jesus, em sua resposta, ele mostra que a gente não pode nem divinizar e nem demonizar um governo. Mas nós precisamos seguir as leis do nosso país. Não significa que nós, ao seguirmos as leis, somos devotos daquela pessoa. Não podemos ser, temos que fugir da idolatria. Mas nós precisamos respeitar as leis do país. E Jesus mostra isso na sua resposta. Mostre-me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus. Pronto. Jesus está falando: olha, vocês estão no mundo, vocês vivem a dinâmica do mundo, então paguem os tributos, respeitem as leis, vivam aí
em harmonia com o governo. Aí mais para frente os apóstolos de Jesus vão falar, olha, orem pelo seu governo, ore por eles, coloque eles diante de Deus. Mas deem a Deus o que é de Deus. Na moeda tinha a imagem do César. Aquilo era de César. Mas nós temos a imagem de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos nos entregar a Deus, totalmente, completamente. Como Agostinho disse, Agostinho falou que a nossa alma vive inquieta, até que nós então nos voltamos para Deus. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para vivermos para Deus, para vivermos para a glória de Deus. E é dessa maneira que nós precisamos viver, e Jesus fala isso muito claramente. Depois, e aí eu tô falando rápido, hein, mas você precisa ler sua Bíblia aí e meditar na palavra de Deus. Depois, Jesus vai falar sobre uma discussão sobre a ressurreição dos mortos, porque os saduceus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. E aí fala assim, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmavam não haver ressurreição dos mortos. Eles afirmavam não haver ressurreição dos mortos. E perguntaram, mestre, Moisés nos deu uma lei, segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter filhos e dará continuidade ao nome do seu irmão. Então aqui era a lei do levriato. Quando o homem morria e a sua esposa não tinha herdeiro e tal, então o irmão era obrigado a casar com ela para poder ter herdeiros e a linhagem do seu irmão não se perder. E os saduceus não acreditavam na ressurreição. Mas mesmo assim eles falam lá no porvir, porque eles vão falar, nessa mulher aconteceu que ela casou com 7 irmãos, todos morreram. Aí lá no céu, ela vai ficar com quem? E aí Jesus fala, olha, no céu ninguém casa nem se dá em casamento. Mas o interessante dessa resposta é que Jesus fala que Deus é Senhor dos vivos e não dos mortos. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés, porque os saduceus, eles criam na lei de Moisés, então Jesus responde eles dentro do campo que eles conheciam, e eles aqui, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam na vida por vir, e é um erro muito grande, uma heresia, e a heresia, ela surge da falta de conhecimento da palavra de Deus. Então Jesus mostra a falha deles em não conhecer as escrituras e inventar coisa que não tinha. Então Jesus dá uma aula para eles, olha, Moisés, que vocês amam tanto, que vocês dizem que seguem, o próprio Moisés disse, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem. Que versículo lindo, né? Tá no versículo 38. Pois para ele todos vivem. Todos aqueles que creem em Jesus como Salvador e já morreram estão vivos na presença de Deus. Olha só, aqui está escrito isso, mais claro do que a luz dessa internet sua. Então Jesus, ele de novo desarticula, de novo ele mostra a incoerência, ele mostra a falta de conhecimento dessas pessoas com a palavra de Deus. E por conta disso, criam tantas coisas erradas. E aí Jesus, então, faz uma pergunta. E a pergunta que Jesus faz é uma pergunta crucial, versículo 41. Então Jesus lhes perguntou, por que se diz que o Cristo é filho de Davi? E aí Jesus vai falar, olha, Davi disse, o meu Senhor. Então Jesus está falando, olha, antes de eu nascer, eu já era Senhor, porque Jesus é eterno, Jesus é Deus. Então Jesus é Senhor de Davi, mas é descendente de Davi. E aí o versículo 44. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Jesus, ele fala sobre a coisa mais importante da nossa vida. Essa é a questão crucial da nossa vida. Quem é Jesus? Essa é a maior questão, porque se nós tivermos errado sobre Jesus, atenção,
se você tiver um entendimento errado sobre Jesus, seu entendimento é errado sobre todas as outras coisas. Por isso que Jesus foca em relembrar eles sobre o que o próprio Davi falou a respeito de Jesus. E aí o texto termina, e eu vou concluir, com Jesus criticando os mestres da lei. Porque os mestres da lei, esses que estavam ali inquirindo Jesus e apertando Jesus, eles tinham problemas muito sérios. Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. Jesus denuncia o exibicionismo religioso e condena esse exibicionismo que buscava apenas se aparecer. Cuidado com a sua fé. Se ela for para se aparecer, se for para você achar que é melhor do que os outros, que é mais santo que os outros e se aparece, cuidado. Cuidado, porque Jesus condena isso daí. E aí há um segundo passo. Jesus mostra a hipocrisia deles ao dizer o seguinte: no entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois de dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. A maneira que nós vivemos pode ser duramente castigada. Os fariseus, os saduceus, eles eram exibicionistas, eles queriam se aparecer e eles eram hipócritas, aproveitando de uma falsa piedade para aproveitar e ganhar coisas de outras pessoas. Então veja, eu tô falando rápido, já tô acabando, mas veja que texto fantástico. Leia a Bíblia. Nada substitui o seu tempo devocional com Deus. Eu fiz aqui um panorama, mas se você pegar ponto a ponto, trecho a trecho, você vai ser tão abençoado vendo o poder de Jesus, vendo a autoridade de Jesus, vendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e vendo que Jesus muitas vezes nos confronta, mas para nos levar ao arrependimento. E aí, Jesus aqui está caminhando para a cruz. Ele está com foco na cruz. Isso porque ele nos ama. Isso porque ele veio nos salvar. Mas nós precisamos ter cuidado com a maneira que nós vivemos. Veja que termina dizendo que os fariseus, saduceus, mestres da lei, seriam duramente castigados pela maneira que eles viviam e até aproveitavam de outras pessoas. Que nós possamos receber a graça, a bondade de Deus e não o castigo. Mas tudo vai depender de como nós temos vivido. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos da sua igreja. Espero abençoar a vida de vocês. E semana que vem nós entramos então no capítulo 21 de Lucas. E estamos terminando o livro de Lucas. Eu já consigo ver o Evangelho de João. Mas fica aqui comigo, tá bom? Semana que vem tem mais. Deus abençoe sua vida e até a próxima.